É tempo de renovação da nossa aliança com o Senhor. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Josué 24, de 14 a 16. Sim, é tempo de renovar a nossa aliança com o Senhor, de quem tanto temos nos afastado. O capítulo 24 do livro de Josué traz as suas palavras de despedida ao povo de Israel. No contexto dessas palavras, encontramos o texto lido, que é uma renovação da aliança do povo com o Deus Todo-Poderoso. O povo agora estava de posse da vitória, acabara de entrar na terra prometida, e tudo quanto Deus dissera se cumpriu. Atentemos para as palavras do versículo 13 deste mesmo capítulo. Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Uma aliança é feita entre duas partes. Deus havia cumprido a parte dele, mas Israel aqui e acolá falhara em cumprir a sua, voltando para as práticas idólatras aprendidas no Egito. O problema da infidelidade do povo de Deus não é novo. Mesmo em nossos dias, conseguimos enxergar essa prática maligna. Como diz Jeremias 2,13, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Percebemos um lamento de Deus nas palavras do seu profeta. A tendência de abandonar o Senhor é antiga. A passagem de Josué que lemos no início nos dá conta dessa triste realidade. Do mesmo jeito que Deus agiu no passado, age nos nossos dias, porque Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Tudo que temos que fazer é confiar tão somente nele, recorrer somente a Ele e esperar inteiramente nele. Esta é a nossa parte na aliança. A nossa responsabilidade como povo escolhido por Deus implica em 3 atitudes das quais não podemos fugir. Primeira atitude, temer ao Senhor. Temer ao Senhor não significa sentir medo de Deus, mas uma profundíssima reverência, baseada na consciência de sua presença onde quer que estejamos. Temos nos comportado como se Deus estivesse apenas dentro das 4 paredes da igreja visível. Ali oramos, cantamos, usamos cacoetes e jargões pentecostais e vamos seguindo com um pé no mundo e outro no reino, entre aleluias e prevaricações. Até quando? Esquecemos que nós somos os verdadeiros templos e o Senhor habita em nós. O salmista diz no Salmo 139, 7 e 8, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O pastor e a liderança da igreja não estão vendo quando você fecha aquele negócio escuso para levar uma vantagem ilícita, mas Deus está. Não estão vendo quando você entra no bar e toma aquela cervejinha, ou até mesmo dentro de casa enche a cara diante de filhos e netos. Mais tarde vai amargar na vida deles a semente maldita que você mesmo plantou. Afinal de contas, ninguém está vendo mesmo, mas Deus está.
Não estão vendo quando você entra na banca de revista ou na locadora e esconde cuidadosamente aquela revista ou acessa aquele site pornográfico que não edifica em nada, muito pelo contrário, porque é um verdadeiro lixo. Mas Deus está vendo. E tantas outras coisas às quais Paulo diz que o só referir é vergonha. Quando transigimos com facilidade em relação àquilo que nos rodeia, sem constrangimento, é sinal que perdemos o temor de Deus. Em Deus não há meio termo. De que lado estamos, afinal? Segunda atitude, servir a Deus somente. No reino de Deus não há servos temporários. O contrato aqui dura por toda a eternidade. Servir ao Senhor não é uma brincadeira emocional. É algo para toda a vida, presente e futura. Ai daqueles que brincam de servir. Josué afirma que essa decisão deve ser feita com integridade e fidelidade. Deus não aceita corações divididos. A rendição precisa ser plena e total. Ouvimos algumas pessoas dizendo, eu já fui crente, mas, na verdade, os que assim afirmam jamais experimentaram de fato a Jesus. Muito pelo contrário, querem servir ao Senhor e ao dinheiro, ou querem um Deus self-service que atenda a seus desejos egoístas e carnais. Quando não são atendidos, agem como crianças mimadas, batem o pé e dizem, não quero mais servir esse Deus. Enquanto o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, muitos são adeptos do para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo, ou seja, na terra querem desfrutar de seus prazeres e ter Cristo só na eternidade. Quão enganados estão. A quem queremos servir, afinal? A quem achamos que estamos enganando? A Deus? Certamente que não. Terceira atitude, escolher ao Senhor somente. Josué fez a escolha certa. Será que nós podemos bradar como Josué? Ainda que pela fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém é obrigado a servir a Deus, a entregar-se a Ele. Mas se fez essa escolha, ela deve ser com integridade, de forma plena, porque de Deus não se zomba. Escolher a Deus significa dar a Ele a primazia em todas as coisas, dar-lhe o primeiro lugar em nossa vida. O povo então, tocado pelas palavras ungidas de Josué, declarou, longe de nós o abandonarmos o Senhor. O que o Senhor está requerendo de nós hoje? Precisamos restaurar o temor do Senhor em nosso coração, que é o princípio da sabedoria. Pense nisso sempre que tiver que sair e entrar, ir e vir, deitar e levantar, comprar e vender, trabalhar e se divertir. Lembre-se, não há um só lugar em que possamos nos esconder de Deus. Afinal, a quem queremos servir? Será que verdadeiramente temos servido ao Senhor com integridade e fidelidade de coração? Faça como Josué. Decida hoje, ratifique a sua aliança com o Deus Todo-Poderoso e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de renovarmos a nossa aliança com o Todo-Poderoso. Não percamos mais tempo. Amém.